Ontem foi a decisão mais importante para o mercado financeiro. E aí, conseguiu tomar alguma decisão? Conseguiu enxergar alguma movimentação com a decisão que nós tivemos da redução da taxa de juros ontem? Acredito que não, né? Porque afinal de contas, essa não é a decisão mais importante que nós temos. Olha só, nós como investidores, nós devemos olhar para dados e não para as notícias, tá? Saiba que tudo já está precificado no gráfico antes daquilo ser anunciado. Hoje eu vou comentar com você qual que é o indicador, qual que é o preço em específico mais importante que é para que a gente possa ter uma definição entre bull market e bear market, que é para que a gente possa entender se é o momento de holdar o ativo ou se é o momento da gente se proteger o ativo. Hoje, exclusivamente, a gente vai olhar para o Bitcoin e também para algumas altcoins. Vou explicar para você também qual que é o ponto-chave do Ether para que a gente possa se posicionar e ficar tranquilo. Afinal de contas, o que nós queremos é surfar as movimentações de alta e não ficar exposto nas movimentações de baixa. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, o primeiro ponto é que a gente tem a dominância do Bitcoin subindo. E isso daqui é uma briga bem longa, né? Que eu venho comentando com vocês que não vale a pena a gente olhar para as altcoins enquanto a dominância do Bitcoin ela estiver subindo. Enquanto a gente tiver esse cenário aqui, se você quiser se expor dentro do mercado cripto, se exponha em Bitcoin, não em Ether, não nos outros ativos, esqueça os outros ativos. Porque muito provavelmente você vai ver o Uniswap subindo hoje, ela caindo amanhã, e amanhã é Link subindo, caindo no dia seguinte, depois Cardano subindo. Cada dia você vai ver uma altcoin subindo de uma maneira diferente. Só que nenhuma vai subir de uma maneira consistente. No longo prazo, todas elas vão continuar caindo. Dominância do Bitcoin, ela está subindo. E ela vai continuar subindo até a gente entrar dentro de uma expansão monetária. E olha só, ontem a gente teve redução da taxa de juros, isso não significa que a gente vai ter uma expansão monetária, só significa que a gente entrou num ciclo de redução da taxa de juros. E eu comentei com você que uma redução de 50 basis points era porque o Fed estava preocupado com a economia americana. Infelizmente, essa decisão aconteceu de 50 basis points. Para mim, as coisas elas não estão nem um pouco saudáveis. Enquanto a gente estiver dentro de uma tendência de baixa, eu continuo fora do mercado. Mas entendendo isso daqui, entendendo que a gente tem a dominância do Bitcoin subindo e que a gente só vai voltar a ver essa dominância caindo quando a gente entrar em expansão monetária, eu já apresentei para você diversas vezes o que é a expansão monetária. Olha só, expansão monetária, essa linha azul que nós temos aqui. Quando essa linha azul ela começar a subir, ou seja, o balanço do Fed começar a aumentar, o que significa o balanço do Fed? Significa o novo meio do Fed imprimir dinheiro. Ele vem no mercado, começa a comprar ativos e entregar dólares para o mercado. Através disso, a gente entra dentro de uma expansão monetária, porque o balanço do Fed está subindo em ativos, ou seja, ele está injetando dinheiro na economia. Quando a gente tem o balanço dele caindo, nós estamos dentro de uma contração monetária. Hoje nós estamos dentro de uma contração monetária. É por esse motivo que as altcoins elas não performam bem. Hoje pode uma performar, amanhã outra, como eu falei, mas nenhuma vai ter uma performance de uma maneira consistente. E olha só, se a gente analisar o ciclo passado aqui, 2019, a gente vai ver que esse fato que nós estamos vivenciando hoje, ele já aconteceu no passado. Em 2019, a gente tinha ali o balanço do Fed caindo, linha azul, e a taxa de juros sendo elevada até que ela se manteve num patamar neutro. E quando a gente chega aqui, nesse período, a gente teve a primeira redução da taxa de juros, que é a linha amarela que nós temos aqui, e em seguida nós começamos a ter ali o balanço do Fed aumentando. A partir desse momento que o balanço do Fed ele começa a aumentar, se a gente analisar no ciclo passado, o que aconteceu com a dominância do Bitcoin, olha só, a dominância do Bitcoin em vermelho aqui, a dominância do Bitcoin ela começou a cair a partir do momento que o balanço do Fed começou a subir. Olha só, linha azul ela começa a subir e a dominância do Bitcoin ela encontra um topo, exatamente essa linha vermelha aqui que nós temos. Eu tenho a mesma visualização de que isso vai acontecer
nesse ciclo. Afinal de contas, o passado ele rima com o futuro. E faz o total sentido a gente entender o porquê que as altcoins elas performam quando nós estamos em expansão monetária. Isso acontece porque a gente tem mais dinheiro em circulação, então os investidores eles têm mais apetite para tomar mais riscos. Onde a gente vê as small caps, as micro caps subindo também dentro do mercado tradicional. Esse é aquele momento que as pessoas estão buscando por mais assimetria, que elas têm dinheiro disponível. Mas enquanto esse dinheiro não chegar assim de uma forma abundante, a gente vai continuar vendo a dominância do Bitcoin subindo. Não é à toa que eu me expus muito mais em Bitcoin todo esse ciclo aqui. Teve um período nesse último rally aqui que eu comecei a me expor mais dentro das altcoins, porque tinha algumas altcoins que estavam performando bem, por exemplo, o Ronin ali, que eu consegui capturar 1000% de alta dentro de Ronin. Teve outros ativos também, como Solana subiu muito bem, Radial também me entregou ótimos retornos. Chainlink entregou 100% de lucro, por exemplo, para quem está dentro da carteira rumo a 1 milhão também. Deu para a gente surfar boas movimentações em algumas altcoins. Mas chegou um determinado momento que elas pararam de performar. Se elas pararam de performar, a gente só precisa dosar a nossa carteira para um novo cenário do mercado. Um cenário onde o Bitcoin ele está performando melhor. Então, o seu foco total nos investimentos ele deve ser em Bitcoin. 80% da sua carteira deve estar em Bitcoin se você estiver exposto no mercado. Obviamente que aí vai entrar a questão de quem está dolarizado, quem está com proteção, quem não está com proteção, mas o que eu quero te dizer é que entre Ether e altcoins você deve ter menos de 20% caso você esteja exposto no mercado, beleza? Porque a gente não vai ver a performance desses ativos bem, por exemplo, das altcoins e do Ether, enquanto a gente não estiver essa linha azul subindo. Hoje a linha azul ela já está lateralizando e ontem eu expliquei para você que a gente já está próximo do fim das quedas do Ether, mas não significa que a gente já chegou no fim dessas quedas. A gente vai chegar no fim dessas quedas aqui no Ether / Bitcoin ali, por exemplo, quando a gente entrar dentro da expansão monetária. Bom, pensando nisso, olhando para o price action, entendendo esses outros ativos aí também, vale a pena a gente olhar para ativos como Ether, por exemplo? Não vale a pena a gente olhar para esses ativos. Se a gente for comparar Ether com Bitcoin, a gente sabe que Ether está perdendo bastante valor perante ao Bitcoin. Se isso está acontecendo, cara, simplesmente segue olhando para o Bitcoin. Não queira pegar o momento em específico que essa parada vai reverter e vai voltar a subir. Não queira pegar esse momento, você não precisa desse jogo. Olha só, eu falo sempre para você que sim, é possível a gente desvendar topos e fundos, desde que a gente tenha as ferramentas certas. Em um passado recente eu provei para você por A mais B que dá pra gente encontrar até mesmo o olho da mosca. E foi a compra que eu fiz nos 53.810 dólares no Bitcoin, onde eu investi R$1 milhão nessa operação. O porquê que dá pra gente identificar o olho da mosca? Através de dados, principalmente através dos dados on-chain. Porque nos dados on-chain a gente consegue olhar por trás do preço e ver o que os investidores estão fazendo. O price action ele só nos mostra a movimentação do preço. Então dá sim pra gente desvendar topos e fundos. Mas saiba que o que você quer não é pegar o preço mais barato e o preço mais caro das movimentações. O que você mais quer é pegar uma longa movimentação. Não importa se você entrou um pouquinho depois do fundo e se você saiu um pouquinho depois do topo. O mais importante é que você consiga surfar as tendências. E para isso a gente utiliza a análise on-chain, por exemplo. É simples e qualquer criança aqui, que tenha 8 anos ali pelo menos, ela consegue identificar quais são os momentos de você estar exposto e os momentos de você estar fora do mercado, simplesmente olhando para esse indicador aqui. Um indicador que eu criei para você aqui, para você poder visualizar nesse momento. Você não vai encontrar esse indicador em lugar nenhum, porque ele tem autoria minha. E quando a gente olha para esse indicador aqui, ele é simples da gente visualizar quais são os momentos de bull market e os momentos de bear market. Bull market significa mercado dos touros. Bear market significa mercado dos ursos. Bull market significa mercado dos touros. Ou seja, quando as barras estão verdes, a gente está em um cenário favorável, em um cenário bullish em bull market. Quando as barras estão vermelhas, a gente está em um cenário bearish. Ou seja, o mercado ele está caindo. Nós estamos dentro de um bear market. É simples. Se você acompanhar indicadores como esse aqui, ó, de tendência, por exemplo, você vai surfar
movimentações ao longo do ciclo. Por exemplo, você poderia ter comprado Ether ali em 1.380, ter saído, ter se protegido em 1.800 e ter voltado em 1.600, 1.700. O objetivo de uma proteção não é com que você recompre mais barato, mas sim que você se proteja de uma possível grande queda que venha pela frente. Afinal de contas, todo início de queda a gente não sabe aonde ela vai parar. Como todo início de alta, a gente também não sabe aonde ela vai parar. Bom, se a gente olhasse aqui, mais uma vez, você teria comprado Ether em 1.700 e você teria saído das suas posições ali agora nos 3.200. Veja que a partir dos 3.200 nós estamos em um bear market, sim, em um mercado dos ursos, onde os ursos estão dominando esse jogo, jogando o preço do ativo cada vez mais para baixo. Eu não sei por que as pessoas elas têm medo ou receio de falar a palavra bear market. Parece tão assustador para todo mundo, parece que é um colapso, parece que as coisas vão para zero, parece que tudo... Não, galera. Quando a gente está dentro de um bear market, só significa que a gente está dentro de uma tendência de baixa. O problema é que as pessoas elas vendem ilusão. Então elas preferem falar para os outros que o bull market ele é eterno. Olhe para o gráfico mensal do Bitcoin para você enxergar a tendência primária. Cara, o gráfico mensal ele nunca vai te dar o sinal nem de compra nem de venda, porque ele não consegue formar nenhum pivô dentro de um gráfico mensal, por exemplo, no Bitcoin. Se você estiver olhando para o gráfico mensal do Bitcoin, seus alvos eles estão para daqui 10 anos. Olha só, daqui 10 anos, meu amigo, eu já quero ter muito mais capital do que simplesmente holdar essa parada. Então, quando a gente olha para esse momento que nós estamos dentro do Ether, é um momento de bear market. E significa que se você tivesse respeitado isso daqui, você teria feito a sua última venda nos $3.300 de Ether. Hoje, obviamente, o Ether está muito mais barato do que a venda que você fez. Significa que daria para você comprar ele muito mais barato do que o momento que você vendeu? Sim, mas lembre-se que esse não é o seu objetivo dentro de uma proteção. O seu objetivo dentro de uma proteção é esperar que o mercado ele volte para um cenário bullish. Por consequência, se a gente passar durante um longo período em bear market, você vai comprar o ativo mais barato do que o que você vendeu. Isso é o que teria acontecido no ciclo passado. Por exemplo, você teria vendido Ether aqui em $3.800, ter ficado fora de todo o bear market com 2 falsos sinais aqui, mas tudo bem esse falso sinal, porque ele vai te falar compre em 1.500 e logo em seguida ele vai te falar venda em 1.500 novamente. Você só perdeu com as taxas. Mas você teria vendido Ether em 3.800 e você teria recomprado Ether a $1.300. Ou seja, você teria vivenciado todo um bear market e ficado fora dessa parada. Olha só, você aqui no YouTube tem um privilégio único de assistir o documentário das minhas análises. Eu não sou um YouTuber, eu estou aqui documentando aquilo que eu analiso para mim mesmo dentro do mercado. E você tem o privilégio de ver a minha evolução como analista, como um profissional, como um empresário também que tem a Block Capital por trás, onde é uma casa de análise de dados e onde eu forneço esses dados para outras pessoas tomarem decisões. Você tem o privilégio de ver a minha evolução. E saiba que nos últimos meses, com a evolução que eu tive em todo o meu conhecimento dentro da análise on-chain, cada dia a mais que passa, eu vejo que holdar ativos não é a melhor estratégia que a gente pode ter. Não importa se é Bitcoin, se é Ether, se é Solana, não importa qual seja o ativo. Eu começo a identificar cada vez mais que você ter uma estratégia mais assertiva de compra, holda durante o bull, mas iniciou o bear, se proteja, fica fora, é a melhor estratégia de todos e não simplesmente compra porque daqui 10 anos vai subir. Obviamente que daqui 10 anos vai subir, mas o meu jogo hoje é construir performance. Eu tenho uma sede para bater o benchmark do mercado. Benchmark é o Bitcoin. Eu tenho uma sede para bater o benchmark e as outras carteiras também. Hoje eu dedico horas dos meus dias junto com a engenharia de dados para que a gente possa identificar exatamente esses padrões dos investidores e para que a gente possa tomar boas decisões e construir indicadores como esse daqui que vai nos proteger e nos deixar exposto somente nos momentos certos do mercado. Gui, existem alguns momentos que a gente tem falsos sinais ali, por exemplo, a gente teve uma venda de Ether
em 3.400 e a gente teve uma recompra de Ether aqui em 3.200. Sim, a gente tem falsos sinais ao longo desse caminho. Mas saiba que se você dá um overview, se você olha para o longo prazo, está aqui na sua frente todo o ciclo de Ether. Se você tivesse acompanhado uma Learning Machine como essa daqui, você teria exposto durante todo o bull market de 2017, comprado Ether em $10, vendido Ether em $700, recomprado Ether em $140, revendido Ether em $200, recomprado Ether a $160 e vendido Ether aqui, ó, mais uma vez, em $200, recomprado ali em 170, vendido em $3.000 aqui. Eu não vou dar sequência porque uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. Barras verdes, compra. Barras vermelhas, venda. Somente isso. Bom, utilizando a mesma técnica de Learning Machine dessa daqui para o Ether, a gente também tem ela para o Bitcoin. E dentro do Bitcoin a gente tem as mesmas movimentações, o mesmo padrão, porque a gente está olhando para o comportamento dos investidores. E se você me perguntar hoje, Gui, qual que é o ponto mais importante, né? Qual que é a decisão mais importante do Bitcoin? Hoje a decisão mais importante do Bitcoin está no rompimento dessa linha laranja, ou seja, $64.500. O que eu quero dizer para você é que o que o Fed falou ontem não muda nada para mim. Eu continuo no cenário bearish porque os indicadores ainda continuam em bear market. Dentro desse período, eu vou aproveitar as janelas de oportunidade, como a compra que eu fiz nos $53.000 e a liquidação dessa compra nos $60.000. Agora o preço do ativo ele está em 63. Ótimo, do 60 até o 63, essa movimentação não é minha. Tá tudo bem, eu já sou maduro o suficiente para não ter como dentro do mercado. Inclusive, eu cogito que ela pode ir até os 65. Se ela for até os 65, tudo bem, essa operação, ela não é minha. A minha operação foi do 53 até os 60 e ponto final. Agora, quando a gente romper essa região, se a gente romper essa região nas próximas semanas, aí a gente pode começar a ficar bullish. Nesse momento, eu já vejo muitas pessoas falando sobre rompimento de all-time high, sobre dar all-in no mercado. Para mim, cara, é inadmissível a gente dar all-in nesse momento no mercado. Porque as coisas, os dados, eles ainda continuam negativos. Eu sou frio e calculista. Calculei o dado e simplesmente vou esperar para que ele me indique o sinal ali de compra. Bom, vocês sabem que tem uma métrica importante também para a gente acompanhar, tá? Isso daqui é uma Learning Machine, criação minha, da Block Capital, tanto de Ether quanto o de Bitcoin ali também. Mas a gente também tem exatamente o custo do investidor de curto prazo, que é uma zona-chave do mercado. Hoje, o custo do investidor de curto prazo ele está na zona dos $62.000. Ou seja, se hoje a gente fechar acima dos $62.000, a gente vai ver o preço do Bitcoin acima do custo do investidor de curto prazo. Isso daqui já passa a ser um sinal bullish para nós. Esse daqui já é a principal métrica que a gente vai utilizar para saber se nós estamos em movimentos de bull ou de bear. Novamente, não. Enquanto a gente não romper os $65.000, eu ainda continuo nessa visão. Saiba que essa região ela vai ser uma região de resistência, zona de saída dos arrependidos. Arrependidos de ter investido e visto seu capital desvalorizar. Afinal de contas, a gente está vendo que o investidor de curto prazo ele ficou durante um longo período em fase de capitulação. Isso daqui traz essa oportunidade para ele, essa subida vai trazer essa oportunidade para ele sair no 0 a 0 dessa operação. Se a gente tiver uma rejeição dessa zona aqui, por exemplo, entre os $65.000, né, que nós estamos aqui, ó, entre os $63.000, inclusive dentro do price action, se a gente olhar para os $65.000 aqui, é exatamente um topo anterior. Ou seja, entre essa região aqui, ó, que nós já rompemos, do 62 até o 65, é a nossa região de resistência. Caso a gente venha se superar acima dessa região aqui, aí lá na frente a gente vai procurar por sinais de compra. Aí a gente vai procurar por tomadas de decisão, porque a partir desse momento aqui a gente começa a ter dados ao nosso favor, mas a gente respeita uma resistência até que ela seja rompida.
Enquanto a gente não romper essa região aqui, não entregar um pullback, pode ser que o mercado suba sem pullback, tudo bem, na hora que fizer o rompimento dessa região, a gente vai analisar, mas eu não entro dentro dessa movimentação. A minha saída foi sim nesse topo que nós tivemos aqui. Esse daqui é aquele momento que eu falo bastante para vocês. Se você não está exposto nessa movimentação, fica chupando o dedo. E sim, nesse momento eu fico chupando o dedo, eu fico assistindo essa movimentação acontecer. E quando a gente tiver a confirmações desses rompimentos, por exemplo, da região dos 65, confirmação do rompimento do STH, o STH sair da zona de capitulação, por exemplo, aí eu começo a ficar bullish. Mas não adianta que só porque a gente teve uma notícia saindo na mídia ontem, isso vai me fazer mudar completamente as minhas decisões. Não, eu não sou um investidor que toma decisões em cima daquilo que eu acho, nem em cima daquilo das notícias. Eu tomo decisões em cima de dados. Inclusive, se você me perguntar o que eu acho que os Estados Unidos já está em recessão. Mas caso a gente tenha um rompimento dos 65 mil, uma confirmação, não importa o que eu acho, eu estarei posicionado em uma operação de longo prazo, porque o cenário será bullish nos indicadores. E mesmo assim, quer dizer que eu não vá mais acreditar em recessão? Não, meu amigo. Eu acredito que os Estados Unidos já está em recessão. Só que isso vai ser noticiado lá na frente. Inclusive, para mim, o Jerome Powell fez a confirmação ontem de que nós estamos em recessão. Só para que você tenha uma ideia, essa foi a terceira vez que o Jerome Powell, em toda a história da economia americana, Jerome Powell não, né? O Fed, fez uma redução de 0,5. As duas outras vezes que ele fez a redução de 0,5 foi em 2001 e em 2008. Você sabe o que aconteceu exatamente nesses anos, né? Eu não preciso falar mais nada. Então, para mim, essa redução ela foi simplesmente uma confirmação que sim, Estados Unidos está em recessão. E se os dados estiverem negativos, eu estarei fora, eu estarei protegido e os meus clientes também. Carteira rumo ao milhão, ela também estará protegida. A gente também aplicará as estratégias dentro da carteira rumo ao milhão, como as estratégias que foi usada para comprar nos 53 mil dólares ali o Bitcoin, fechar aquela operação, já formar um novo caixa, porque quando a gente olha para Learn Machines ainda, as Learn Machines estão nos indicando que ainda não é o momento de ficar exposto no Bitcoin e também não é o momento da gente ficar exposto em Solana, e não vou descer aqui para baixo para não mostrar, por exemplo, todos os ativos de dentro da carteira rumo ao milhão. Mas saiba que esses indicadores, hoje, eles trabalham para nós dentro da carteira rumo ao milhão. Foi exatamente um desses indicadores, essa barra azul aqui, que fez com que na carteira rumo ao milhão a gente fizesse uma compra em Bitcoin no 53.810, que a gente diminuísse nossa posição em caixa. E olha muito bem o que eu falo para você, o foco ele ainda é em Bitcoin. E a gente sai ali com uma posição de 80% de Bitcoin e passa por uma posição de 86% do Bitcoin. Isso aconteceu há 13 dias. Obviamente, eu não posso te falar o que aconteceu nos últimos dias dentro da carteira rumo ao milhão, porque senão os clientes eles ficariam pistola comigo nesse momento. Caso você queira fazer parte da carteira rumo ao milhão, tem no primeiro link da descrição desse vídeo. Dentro da carteira rumo ao milhão, eu tomo todas as decisões, eu analiso os dados, eu construo as Learn Machines junto com a Block Capital, junto com a engenharia de dados, e você só precisa copiar e colar. Você não precisa assinar Glassnode, você não precisa pagar 60 mil reais por ano para Glassnode para contratar informações. Não só para Glassnode, mas como para todas as outras empresas, inclusive para grupos suíços de investimento. Beleza? Eu tenho acesso a essas informações. Você pode ter acesso a elas de uma maneira resumida nas decisões que eu tomo dentro da carteira rumo ao milhão. Basta você clicar no primeiro link da descrição e acompanhar 100% daquilo que é feito dentro da carteira rumo ao milhão. Você pode ter certeza, meu amigo, que eu não estou nesse jogo aqui para falar para você as 10 altcoins que vai multiplicar em 10 vezes, simplesmente compra, holda essa parada aí e esquece na sua carteira. Eu não sou esse cara, e cada vez mais eu estou com menos tendência para ser esse cara. Eu estou com mais tendência em estar protegido durante os momentos certos e exposto durante o momento certo também. Beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever.
Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã ao meio-dia. Valeu!